Meu nome é José, eu moro aqui em Jundiaí. Com SAP eu trabalho desde 2010, tá? Tenho um conhecimento aí até bem legal, né, nessa ferramenta aí que é inovadora, né? Sempre, cada ano que passa, aí sempre aparece bastante coisas novas, transações novas, que ajuda a gente bastante no nosso dia a dia. Sim, 2010, então tá indo aí para 12, 13 anos trabalhando com o RP SAP. Exatamente. Legal, uma boa, uma tremenda de uma experiência, muito bom. E ao decorrer dos anos que vão se passando, essa experiência vai aumentando, as rotinas que você vai identificando vão ficando mais familiares e aí traz para nós uma facilidade para resolver os problemas. Claro que cada dia surgem novas situações, né, para serem resolvidas, mas a experiência ajuda bastante. São 12, 13 anos aí trabalhando com a ferramenta. Muito bem, e falando aqui no nosso bate-papo, praticamente do nosso tema treinamento SAP GUI Script utilizando o nosso famigerado Excel. Como que você chegou e tomou conhecimento aí do treinamento? O treinamento eu tive conhecimento com. Eu fazia Power BI, né, Data Company, né? E o meu professor era você. E aí você tinha comentado, né, que ia entrar com um curso de automação de script, né, de SAP, né? Falei, cara, acho que show de bola. E era uma coisa que eu estava procurando realmente, né? Eu já vi muitas pessoas trabalharem com script, né, bem simples. Eu tenho, na verdade, eu tinha um conhecimento aí bem pequenininho mesmo. E aí você comentou, não, vou montar um curso aqui, vou indicar vocês, vamos, falei, vamos embora. É E verdade, aí foi na hora que eu conheci. eu lembro que eu comentei, né? Vocês fizeram parte da primeira turma, foram ali os desbravadores para o treinamento, inclusive com toda a Hum. equipe. E de fato, quando vocês viram todo o que poderia ser feito, né, com o script, vocês ficaram bastante empolgados, toparam na hora, eu achei bem bacana e tiveram um bom aproveitamento. A turma de vocês foi uma turma bastante engajada, aprenderam bastante, trouxeram novas ideias, foi bem bacana. Mas antes do treinamento, você comentou que já fazia alguns scripts. Como é que estava o seu nível de conhecimento ali, um pouquinho antes do treinamento? A gente ia falar, né, durante e pós o treinamento, mas como é que estava o seu conhecimento antes do treinamento ali? O que você já conhecia a respeito do script ali? Olha, assim, eu conheci que tinha um rapaz na empresa que mexia com script, bem vasto, bem pequenininho assim. Ele usava pequenos comandos em VBA para fazer, tipo, copiar e colar, a coisa fica bem dinâmica. E eu achei muito legal porque, cara, ele automatizou uma tarefa até simples. Mas ficou muito legal. E eu, cara, eu fiquei encantado com ele. Quando a gente vê toda a parte da automação funcionando, né? Os comandos que você realiza no Excel, ele já vai para dentro do SAP e já está tudo para a gente de uma forma muito automática. Aquilo ali, como você falou, eu faço uso das suas palavras, a gente fica encantado, né? Porque realmente é muito bom. É, Você para ali de fazer algum processo que você estava acostumado a fazer de forma manual. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Baixar um relatório. Preciso baixar um relatório, vou lá e baixo ele em Excel, realizo o download ou em TXT, dependendo da situação que eu estou trabalhando. E a partir do momento que a gente começa a desenvolver o conhecimento, a gente vai lá, clica um botão e resolve a parada. Isso é muito bom. Eu concordo. É. É muito E o legal. script é bem simples mesmo, dá para baixar um relatório, jogar em Excel e depois fazer as fórmulas no Excel para fazer a alimentação da planilha, né? Sim. Mas era, cara, era coisa de outro mundo, né? Pra mim, aquela coisinha simples ali, pra mim já era uma coisa de outro mundo. É verdade. Eu também tive a mesma impressão. A mesma impressão quando eu comecei e foi o que me fez buscar mais conhecimento. Depois disso fazer alguns treinamentos, não fiz apenas um, fiz alguns treinamentos para que realmente eu tivesse mais conhecimento naquilo e, obviamente, crescer como profissional e levar para minha companhia, né, onde eu estava trabalhando naquele momento, É. um desenvolvimento, performance e, com certeza, economia de tempo. Né? É de fato o Sim, que leva para as nossas organizações, para os nossos times. Eu acredito que é um dos tópicos que nos traz mais ganho, é em tempo. Depois nós podemos falar de performance, segurança, mas eu acredito que o que mais se destaca é o ganho de tempo. sim, muito. Hoje, né? E aí minha pergunta foi inicialmente como que estava o seu conhecimento antes do treinamento, como que você hoje avalia pós-treinamento? Você já terminou, já tem alguns meses que terminou o treinamento, como que você avalia o teu conhecimento?
depois de ter realizado o Ó, treinamento? hoje, o conhecimento que eu tive com o curso, com, com todo esse projeto que foi que a gente acompanhou desde o início, tudo, cara, eu hoje tenho planilhas, cara, praticamente faz tudo. Vamos dizer assim, bem simplista, né, cara? Ela faz tudo. Tudo que eu tinha ao passo manualmente, que tinha que ir lá no SAP, executar, cara, eu consigo fazer lançamentos de pedido, consultas de transporte, trocar uma remessa, um balde de delivery ali, fazer um apontamento, um inventário, cara, tudo me ajudou, tudo que hoje eu tenho hoje montado foi o curso que me ajudou, me orientou bastante nessa parte aí, porque por mais que eu conhecesse um pouco do VBA, não foi suficiente para desenvolver antes do curso, certo? No curso eu aprendi coisas, cara, que eu não imaginava que era possível fazer, entendeu? Então, cara, foi uma coisa assim, fantástica. Depois que a gente começou a ver lá como é que você monta a sua estrutura certinho, o conceito, cara, foi uma beleza, cara. Aí, a hora que você faz o primeiro, você quer fazer o segundo, o terceiro, o quarto, é fantástico, cara. É verdade. E nesse ponto, você consegue destacar um ou alguns pontos que você fala, olha, depois que eu aprendi este ponto aqui, para mim esse aqui foi algo que fora da curva, por exemplo, algo que você viu lá no treinamento, que você ainda não tinha visto em lugar nenhum e que você hoje utiliza nas suas rotinas, né? Quando você está montando algum tipo de automação, algum relatório, alguma ferramenta que executa algo lá no SAP, que você fala, olha, depois que eu vi isso aqui me transformou a forma que eu olhava para as minhas ferramentas. Cara, vou falar duas, tá? Todas. E elas, para mim, elas andam em conjunto ali. A primeira foi o loop, tá? Que aí você tem uma tabela gigantesca. Em vez de você ficar pegando uma de cada vez, você faz o loop, a linguagem, você define quais são as colunas que você quer extrair informação e você vai lá no SAP e faz o script. Aí cada informação vai para um canto certinho. Terminou aquela tela, executou, ele volta, entendeu? E faz o próximo processamento lá na tela. Cara, isso para mim foi um baita de um ganho, essa parte aí. Isso é E verdade. um que depois me ajudou ainda a encontrar foi localizar o layout dentro do SAP. Dentro daquela tela, daquela telinha, um exemplo, a gente tem várias transações numa empresa, a gente tem mais de 3 empresas utilizando o SAP. Então, cada um faz o seu layout conforme a sua necessidade. E no Sim. momento que começou a povoar aquela listinha de layout, ficou difícil você estar encontrando. E na linguagem que você ajudou no VBA a localizar, poxa, ficou muito fácil. Eu coloquei o nome ali e ficou para sempre. E aí a pessoa pode colocar dezenas de layouts ali que não vai me prejudicar. Só quando você cria o layout, você atribui ao seu usuário. Então ninguém vai apagar. Se apagar, ele tem que fazer, né? Mas, cara, esses dois, para mim, foi fantástico. Sim, porque se você não coloca, aplica aquela técnica nas suas ferramentas, qualquer pessoa que criar o próximo layout vai deslocar o seu para baixo, né? Então você vai perder referência, porque não está travado no nome, não está travado em uma referência, que é um tema que nós abordamos durante o treinamento. Sim, isso eu concordo com você, é algo que realmente nos ajuda muito, né? Traz produtividade, evita bastante erro, eu concordo. Muito bacana, que bom que tem ajudado. E isso agora você utiliza em todas as suas ferramentas. Quando vai pensar em ferramenta, isso aí tem que estar lá. Tem que estar lá. Porque assim, como a gente trabalha com planilhas, né? Numa aba da planilha tem 2, 3 ou até 4 consultas, dependendo qual for o tamanho da nossa análise. E aí cada consulta tem a sua. Ou você tem que inserir uma informação para gerar o relatório, certo? Ou a extração, ou até mudar um layout. Você baixa o relatório e muda o layout para fazer a baixa dele. Então, Sim. assim, mas pode dizer para você, das 22 planilhas que foram criadas após o curso, 22. em 20 já tem essa técnica aí. Que legal, você aplicou, já tem 22 automações, você contou 22 automações realizadas aí pós... É que agora eu aprendi a nomear a minha automação, né? E também o curso ensina. Isso é Porque verdade. assim, você criar, você assina o seu comando, né? Você deixa uma assinatura lá, uma personalização, né? Personaliza para você. Sim.
Esse é o ponto que nós já iríamos abordar, da visibilidade, né, de todo mundo utilizando as suas ferramentas, isso é um ponto bastante importante. Mas só antes da gente avançar, então são 22, já você conseguiu contar, 22. Pós o curso, eu ainda, as planilhas que eu utilizava, eu recriei os comandos por trás, baseando nas técnicas que você ajudou a gente a desenvolver. Sim. Fora as outras que nasceram, assim por necessidade lá na área. E esse é o bacana, depois do treinamento, né? E vamos entrando já nesse tema, você tem o seu case para desenvolver, parte já da metodologia do treinamento é que cada aluno que participa, assim como você e os demais também, trouxeram um case da área de forma específica, a sua que eu sei que é distribuição, logística, supply chain, né, como um todo, para que seja desenvolvido o projeto em cima do seu case, né? Eu acredito que isso ajuda bastante. E gostaria que você comentasse um pouco sobre esse ponto. O que você achou o fato de termos uma metodologia onde você desenvolve o seu próprio case durante o treinamento? Cara, eu acho que foi o que deu mais, que alavancou mais ainda o conhecimento. Porque quando você faz um curso, o curso traz uma técnica ou até uma didática que não tem muito a ver com a sua área, é um pouco mais difícil você assimilar as coisas. Tá? Mas é igual para tudo. Beleza, é igual para tudo. Mas, um exemplo, eu trabalho em logística. Não tem muito a ver com RH. Certo? Então, assim, tem curso que assim, vamos usar a técnica de RH. Beleza, para aprender RH tudo, mas e aí? Nada contra RH, né? Nada contra RH. Você faz o curso pensando lá na logística. Cara, eu vou implementar isso como lá, cara? Deixa eu pensar aqui. Aí não, você traz o seu case, uma dificuldade que você tem lá na sua área, fica mais fácil de assimilar ao que você está aprendendo. Então, um exemplo, cada dia cada curso era um case. Então, teve case de compras, de almoxarifado, teve de expedição, que eu levei, entendeu? Cada pessoa, cada aluno levou o seu. Então, além de você aprender o seu, você aprende como as outras pessoas têm as suas necessidades e você vê, deu para fazer isso aqui legal, então eu vou implementar no meu aqui também. Mas por quê? Você já está com o seu ali já engatilhado, já está enganjado na solução ali, entendeu? Então eu achei muito mais fácil de assimilar as coisas. Sim, eu acho que está ligado muito ao fator de um pouco de motivação com a visualização daquele resultado, né? Porque você fala, se eu realizar esse case de uma forma bacana, de uma forma com excelência, né, de fato, eu vou conseguir a partir de amanhã já colocar isso para funcionar lá na minha empresa. Então acho que isso é um fator motivacional, né? Então acaba que você realmente faz com gosto e de fato para entregar um resultado e ter a sua ferramenta funcionando no final do treinamento, né? Isso é bem bacana. E aí após isso, você terminou o case, eu lembro muito bem do seu case lá durante o treinamento e realmente era para revolucionar, né, depois que tivesse concluído. Você já tem mais 22 automações implantadas. Exatamente. Eu tive reformulações da que já tinha, e algumas ainda já com os métodos novos, com toda aquela regra que a gente viu em todas as aulas. Sim, existe um método, né? Existe um método para o treinamento, não é simplesmente abrir lá o editor VBA, o editor VBA e sair colocando os códigos de forma aleatória. No início é até permitido, né? No início é até permitido, até para a gente conhecer, se ambientalizar. Mas depois que a gente faz o treinamento, a gente precisa colocar as técnicas em prática, afinal de contas, está atrelado a performance e resultado final. Não dá para fazer de qualquer jeito, não é verdade? Exatamente. Existe uma regra, né? Exatamente. No início, ok, não tem problema. Eu comecei assim, né? Gravando minhas primeiras macros, colocava lá um botão, usava o gravador de macro, não tem problema nenhum. É livre. No início, no momento que a gente não tem o conhecimento. Depois que a gente passa pelo treinamento, aí precisamos colocar em prática. Né? Exatamente. Não tem para onde fugir. Legal. E aí você começou a distribuir as suas ferramentas, né? São 22 ferramentas. Eu acredito que não é só para o seu departamento, né? Deve ser para alguns departamentos parceiros ali também. Sim, teve um que a gente estava até num projeto lá em Aracaju, lá, né? Na implementação do WM. E aí a gente, na hora ali, uma semana, a gente conseguiu montar uma ferramenta ali que ajudava bastante no apontamento de entrada de peça deles, né? Eles faziam manual
E aí, com a solução lá, que em uma semana você conseguiu montar ali para ajudar eles, ajudou bastante na questão do apontamento. Então, cara, Você foi fantástico. E conseguiu, aí, eu coloquei em você, prática ali, né? só para entender, você estava em viagem lá, fazendo uma visita técnica, entendendo os processos, Uhum. conseguiu desenvolver uma ferramenta em uma semana, É, ajudei eles, eles tinham uma dificuldade, e aí eu vi que ali naquela dificuldade tinha uma oportunidade. durante uma Falei, cara, semana de dá para fazer visita. melhor. Durante uma semana de Oi? visita. Foi uma semana apenas de visita. Né? Que a gente, como estava tendo go live lá do sistema, eles falaram, "Olha, a gente tem uma dificuldade assim de assada, e falei, cara, você já tentou fazer uma automação aí? Falei, cara, te- tentamos, mas não tem, tipo assim, não tem o conhecimento, né? Falei, cara, dá para fazer. Posso tentar mexer? Aí eu pedi acesso, né, às transações para montar toda a parte de layout lá. Mas Que foi muito legal. legal. E aí você mapeou o processo, né? Você já tinha, sim, uma parcela do conhecimento, né? Afinal de contas, você estava lá para fazer o mapeamento de todo o processo, né? E em uma semana você conseguiu sentar com a pessoa responsável, mapear o processo e colocar a ferramenta para rodar. Sim. Aí eles me passaram qual era a dificuldade, quais as transações e o que precisaria fazer. Entendeu? Sim. Aí a gente foi criando, montando, fazendo os scripts, fazendo os comandos ali para puxar, pegar informação de código, quantidade, fazer os lançamentos que precisava. Ficou Legal. simples, mas com objetivo. Mas é isso aí, né? Eu comentei sempre com vocês no treinamento. A ideia é tornar os processos mais simples. O SAP já nos ajuda, né, com todos os controles que tem na ferramenta. É uma ferramenta sensacional, é um RP de grande porte. Mas, de fato, pós-treinamento é deixar todas as nossas rotinas o mais simples possível, né? Para qualquer pessoa que de fato sentar ali, executou a primeira e a segunda, na terceira ela já está tocando o processo sozinha. Deixar simples de Exato. fato. E esse processo que você automatizou, né? Eu gosto de fazer bastante perguntas nesse nível de detalhe, porque eu sei o quanto, né? Todos nós sabemos que trabalhamos com SAP, o quanto boa parte dessas rotinas ali, que são do dia a dia, nos tomam tempo, né? Nos tomam tempo. Você tem ideia de quanto tempo eles demoravam para executar antes da sua automação? Olha, no momento que eu estava acompanhando eles lá, que eles tinham que fazer o lançamento da transferência do produto, né? Chegava o caminhão lá e vinha cheio de materiais. Então, eu tinha que fazer descarregar o físico e conferir. Depois ia até para ele ia para um computador e fazer o apontamento peça a peça. Peça e quantidade. E aí, nesse meio tempo aí que eu fiquei olhando eles executar, e falando, cara, cada caminhão aí demora de 15 a 20 minutos para fazer o apontamento. Tá? Isso é uma média. Quando o caminhão vinha lotado mesmo, até a tampa lá, é uns 30 minutos, mais ou menos. Mas na média, entre 15 a 20 minutos, tá? 15 a 20 minutos. E vamos fazer uma conta mais simples, 20 minutos em cada processo. Você tem ideia de quantos processos eles tinham por dia para realizar? Olha, Desse no mesmo dia processo, cheio quantos aí, veículos, quantas carretas, enfim. Eram carretas, tá? né? Eram truques, né? Truques daqueles alongados, que como eles estão num condomínio lá, eles não podem transitar com carreta, né? Então, foi um truque Sim, alongado. E aí, assim, pelo que o rapaz puxou, um dia puxado mesmo ali, um próximo fechamento de mês ali, chegava em torno aí mais ou menos de uns 10 caminhão, 12 dependendo aí, 12. porque assim, depende muito da fábrica, né? E aí, Sim. e aí no dias normais, assim, com calor mais baixo ali, entre uns 8 7 mas assim, dependia muito da quantidade de SKU que chegava para fazer entrega, né? Então, quanto mais SKU, mais demorava. Sim. E até para a gente fazer uma conta simples aqui, ó. Se você está falando que cada processo levava 20 minutos de forma manual, a pessoa Isso. executava isso pelo menos entre 8 e 10 vezes. Vamos fazer uma conta redonda aqui, ó, 10 vezes. Pô, eu tô falando de 3 horas, 4, no mínimo aí, de 3 a 4 horas a pessoa ficava dedicada nesse processo, né? No Exatamente. E momento de aí ele alta. ficava. E ainda se tivesse algum erro, alguma coisa, ele tinha que reprocessar tudo de novo, né? Olha o retrabalho, né? Olha o De trabalho. retrabalho. E aí a pergunta que não quer escalar, depois que você mapeou o processo junto com essa pessoa lá do departamento, deixou tudo funcionando, para quanto você conseguiu reduzir esse processo?
Cara, a planilha ela entra se não me engano, em duas transações para fazer o apontamento e uma para consultar se o apontamento foi executado. Cara, acho que não dá nem. Não dá nem um minuto, cara. Nem um minuto. Um minuto. Nem um minuto, não chega a um minuto. Bem Cara, rápido, cara. olha isso. Bem rápido. Que transformação. É o que eu falei pra você, né? O loop, né? Cara, esse comando ele vai linha a linha ali fazendo, executando tão rápido. E, meu, você nem vê. Nem vê. Cara, Muito de 20 minutos para um minuto, cara, sensacional. Eles devem ter realmente te agradecido bastante por ter ajudado eles nesse processo. Isso é muito bacana. Entendeu? Sim. O nome dele é Gustavo, depois eu vou falar o nome dele, é o Gustavo. Em breve ele vai assistir esse vídeo, e aí quem sabe ele não vem para as próximas turmas. Sim, sim, e ele vai sim. Ele gosta pra caramba, ele mexe um pouco com o Excel também, e pra ele era uma novidade. Cara, eu quero aprender isso aí, cara, eu vejo que é um ganho, nossa, sem mensuração mesmo aqui, porque tem bastante processo manual. Por mais que tenha ferramenta SAP, mas eu tenho bastante processo manual ainda, digitando, colando ali e tal. Cara, faz o curso que você vai ver a diferença que vai ter. Sim, isso é para qualquer RP, principalmente se tratando do SAP, quem está lá no dia a dia, assim como você, quem está lá, por exemplo, realizando um faturamento, por mais que esteja tudo automatizado no SAP, tudo funcionando, tem muita rotina que não tem o que fazer. Alguma pessoa tem que ir lá e executar. Não tem para onde fugir. Isso não vai mudar. Né? Para qualquer ERP que nós vamos trabalhar, e com o SAP não é diferente. Então o treinamento é justamente para isso. Esse conhecimento em automação, SAP Guia Script, utilizando o nosso famigerado Excel, não tem como não utilizar, só traz benefício. Né? E eu tenho certeza que se ele vier realmente para as próximas turmas, ele não vai se arrepender. Né? Ele vai conseguir criar as automações dele, multiplicar. Eu acho que um ponto bastante importante é não ficar só com ele o conhecimento, só no departamento dele, é colocar em outros departamentos, assim como você está fazendo. Né? Realmente expandindo o conhecimento, expandindo a atuação em todas as áreas. Né? E aí falando um pouco já sobre você, né, sobre a sua dedicação, eu acredito que nada mais justo é a empresa te dar espaço, né, para que você realmente consiga colocar todo o seu conhecimento em prática, porque todos têm a ganhar. Você vai levar conhecimento para a empresa, performance, ganho de tempo, porque se você está ganhando tempo para a empresa, você está economizando para a empresa, né, e nada mais justo a empresa te dar espaço e reconhecer o seu trabalho. Eu acredito que pessoas como você, que investem tempo, investem dinheiro, né? Teve um investimento financeiro para que você realmente adquirisse esse conhecimento. Não pode ser à toa. Né? A empresa, não só a sua, mas todas as empresas que têm profissionais assim como você, precisam reconhecer. Precisam dar o espaço, acredito, dar o valor merecido para pessoas assim como você, que se dedicam e buscam desenvolvimento. A gente sabe que nem todo mundo procura desenvolvimento de forma individual. Né? Alguns têm o privilégio de estar em algumas empresas, né? Eu conheço, tem muitos amigos que a empresa às vezes, né, patrocina alguns cursos, alguns conhecimentos, e as pessoas às vezes não dão o devido valor. Né? Eu sei que o seu investimento foi de forma pessoal, então mais do que merecido, né? Deixar aqui registrado, e para que isso realmente chegue aí todos os seus amigos, que realmente a atitude foi sua, porque você teve o conhecimento que ia rolar um treinamento, mas você tomou a decisão de ir fazer. E essa decisão envolvia, obviamente, tempo, dedicação, o aporte financeiro, sim, né? Porque não tem muita alternativa, afinal de contas, o conhecimento está aí, mas precisa da atitude, precisa do investimento. E você foi lá e fez. Né? Eu acho que é mérito todo seu, toda essa implantação, essa revolução que você está colocando para dentro da empresa, e tenho certeza que em breve você vai colher bons frutos. E eu quero estar aqui e a gente vai marcar uma próxima para você trazer notícias de que esses frutos estão realmente sendo muito bons e que você está colhendo de uma forma bastante positiva. Algumas pessoas me perguntam: Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse treinamento, eu não tenho tanto conhecimento em Excel, eu não tenho tanto conhecimento em VBA, e meu conhecimento é muito básico. Qual que é o seu conselho, a sua dica para as pessoas que têm essa dúvida? Que se terão algum tipo de dificuldade em realizar o treinamento
por conta de algum conhecimento prévio que ela acha que não tenha? Olha, o pessoal aí que está querendo fazer o curso, automação, no SAP, desenvolver essa ferramenta fantástica aí, cara, não tem, eu acho, não vejo nenhum tipo de limite para você fazer esse curso. Por quê? Se você só conhecer o nome Excel, já vai ser o suficiente. Porque, cara, não é difícil. Não é difícil. Se você já fez alguma planilha, ou você já tentou fazer qualquer tipo de macro pequenininha ali, para você copiar e colar, cara, vocês vão fazer fácil. Porque, assim, o conteúdo do curso é tranquilo. Tá? Foi o que eu comentei atrás. O case vai ajudar vocês bastante, entendeu? E outra, qualquer dificuldade, assim, coisas que vocês não tenham muita noção, vocês vão aprender desse curso. Vai aprender. É muito tranquilo, muito, muito fácil. E aí vocês pegam muito fácil, cara. Eu não vi, por mais que eu conheça Excel, eu não vi nenhuma dificuldade, assim, coisas que seriam, assim, coisas de outro mundo, cara. É muito tranquilo, cara, você aprende fácil, cara. Só vocês entrando no curso para vocês verem. Sim. Eu sei que eu sou suspeito de falar, né? Não adianta eu ficar aqui falando muito, olha, o curso é bom, porque afinal de contas é eu quem aplico o curso, né? Ministro o curso para todo mundo, mas de fato é isso, né? Não tem pré-requisitos necessários, uma exigência necessária, um conhecimento super avançado em Excel. Porque de fato existe um método, né? Existe um método que pega na mão, principalmente as primeiras aulas, né? Principalmente as primeiras aulas onde a gente vê os fundamentos, nivela o conhecimento para todo mundo e aí sim começa a entrar nos cases de forma propriamente... Exatamente. E praticar, né? Se você aprendeu ali, terminou a aula, já vai praticando. Pega uma planilha simples, alguma coisa, vai praticando, testando. Se pintou dúvida, já anota, na aula seguinte já traz a questionamento. Às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outros alunos também. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar, cara. Qualquer dúvida, pergunta, desenvolve junto. O professor ajuda bastante, a gente tiver qualquer dificuldade, ele ajuda a gente, ele direciona para não ficar com dúvida, entendeu? E praticar. Se não praticar, não adianta, né? Aí não tem o que fazer, né? É aquela pessoa, eu quero falar inglês, mas não vai estudar o inglês, eu quero fazer qualquer outra coisa, né? Não tem o que fazer, tem que praticar, não tem para onde fugir. Assim como qualquer outro conhecimento que nós já tenhamos desenvolvido. Qual a sua recomendação para as pessoas que ainda estão em dúvida de fazer ou não o treinamento? Ó, pessoal, na dúvida, eu acho que todos, quando a gente vai procurar um curso, a gente acaba tendo, né? Porque a gente está investindo um valor aí bem relevante para estar melhorando o nosso conhecimento, o nosso profissional, tudo. Não, assim, o curso vale muito a pena pelo conteúdo que tem, pela ferramenta que ela traz, o conteúdo, assim, toda a parte de case do pessoal ajuda bastante a ter entendimento, entendeu? A forma que a gente usa o conceito para desenvolver, cara, é fantástico mesmo. São coisas que você nunca imaginava de fazer, que você achava que era difícil fazer o sistema rodar sozinho, um exemplo, entrar na sua máquina, ligar, acessar, colocar usuário e senha, cara, isso aí faz e você pode fazer com o pé nas costas, cara. É verdade. E assim, mandar e-mail, terminou o relatório, manda e-mail, eu posso deixar minha máquina rodando aqui, ele vai passando o relatório e dispara o e-mail em tempo de tempo. Cara, são coisas que a gente faz manual e dá para fazer automático. Então vale muito a pena. Muito bem, é verdade. Como eu falei, as pessoas quando terminam assim como você, e é bastante bacana, eu fico muito feliz de bater papo com alunos como você que realmente conseguiram extrair muito valor do treinamento. Isso é muito bacana. E principalmente sabendo que é possível, né? Porque às vezes a gente faz algum treinamento e, não aprendi aquilo que eu gostaria de aprender, de repente não atendeu a minha expectativa, mas eu sei que esse treinamento é um treinamento muito específico, muito direto e que você terminou ele, aliás, a cada aula, né, que você finaliza, você já consegue colocar o seu conhecimento em prática. Acabou a aula, por exemplo, você teve uma aula na segunda-feira, na terça-feira você está na empresa, na terça-feira você já está colocando em prática. Né? Já está colocando em prática. O tema da aula anterior. Claro que isso vai consolidando ao decorrer do treinamento e vai aumentando o seu conhecimento a partir do momento que você
vai desenvolvendo mais ferramentas, né? Afinal de contas já são 22 ferramentas, né? Então, é a prática, né? Você vai colocando em prática. Cara, eu não parei para contar minhas ferramentas ainda não, eu já fiz algumas, eu sei que tem algumas, mas eu nunca contei o número não. Uma hora eu vou contar para saber. Conta, porque esse cara vai muito bem, porque quando você começar, depois que você monta a estrutura e você aprende a nomear elas para você, se alguém, alguma pessoa curiosa, quiser saber como que o José fez aquilo ali, o cara vai ver, pô, tá assinado por ele, cara, ele fez ali, vou chamar ele ali, vou perguntar para ele que é, entendeu? Cara, dá muita visibilidade, dá muita. E esse é um ponto interessante, você percebeu que teve uma visibilidade maior na empresa, todo mundo agora consegue te consultar? Dá bastante. Imagine você, uma pessoa chegar em você, cara, tô tendo dificuldade assim, se assado na minha área lá, eu tô tentando fazer essa baixa de dados aqui, dar entrada no material, nota fiscal, tem como automatizar? Tem, cara, tem, vamos automatizar aí, vamos fazer esse negócio, fazer isso automático. O pessoal chama de robozinho lá, cada coisa que é desenvolvida, que usa script, eles chamam de robozinho, cara. Vamos fazer um robozinho aqui, fazer automático que dá. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser um robô. Né? Quando eu costumo brincar durante o treinamento pessoal, cara, não me chama de planilhinha, cara. Vamos fazer só planilhinha lá. Poxa, planilhinha, cara. Você vai lá, perde os cabelos para fazer, para automatizar. O cara vai lá e chama o seu projeto de planilhinha. Fala, não brinca comigo. Não tem conhecimento. Fala, jura que você vai na minha frente chamar minha automação, meu projeto de planilhinha? Você tá de brincadeira comigo. Então, porque aí tem pessoas que não conhecem o quanto que assim, que eu comentei, é fácil de executar tudo, mas assim, requer atenção. Requer atenção. Então, o trabalho que tem que fazer bonitinho ali, você vai testando, vocês vão ver que, cara, é fantástico. Mas assim, requer atenção. Dá um trabalho para fazer, isso é fato, mas não é difícil. Eu costumo dizer que dá trabalho sim, mas se você fez com calma, fez com atenção, você vai evitar retrabalho. Assim como qualquer outra coisa, né? Eu vou falar um processo simples. Você está lá faturando uma nota fiscal lá no departamento de faturamento. Se você não fizer com atenção, você vai ter retrabalho. Exatamente. Você vai ter retrabalho. Você fez alguma coisa errada, você vai ter que cancelar essa nota, enfim. Dá todo aquele transtorno que a gente sabe quando precisa cancelar uma nota fiscal. Só que tem que ter atenção para não fazer errado. Não é diferente quando a gente está fazendo as nossas automações.